Começando mais um podcast Ferticorreção, trazendo um novo olhar sobre a fertilidade do solo. E hoje temos a honra de receber em nosso estúdio o professor Gaspar Condorfer. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Eduardo, a oportunidade. E vamos lá, vamos ver o que sai desse podcast. Vamos lá. E para começar, quem não lhe conhece, quem é o professor Gaspar? A gente estava falando antes aqui nos bastidores que temos uma coisa em comum, que ambos somos do Rio Grande do Sul, né? E aí eu fiquei curioso como que alguém do Rio Grande do Sul, lá de Novo Hamburgo, né? Começou na cana-de-açúcar, porque lá nós não temos cana, né, doutor? Eduardo, a história é longa, evidentemente, né? Eu me formei no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E durante o meu curso de agronomia, dificilmente se tocava no assunto cana. Não existe sequer uma disciplina destinada, por exemplo, ao ensino do cultivo de cana. Acontece que eu, lá no Rio Grande do Sul, eu me envolvi com a indústria de fertilizante, com a produção de adubos. E nesse período, né, em que eu estava saindo do Rio Grande do Sul e fui a São Paulo, havia em São Paulo, especialmente dentro de muitas usinas, a produção de adubos líquidos para aplicação no solo. Não era exatamente produção de adubo líquido para aplicação via foliar, era aplicado no solo. No solo mesmo. E as usinas, então, começaram a fazer fizeram um investimento muito grande na construção de unidades de fabricação de adubos líquidos para aplicação direta no solo. E, na época, existia um professor que conduzia esse projeto, o professor Valdomiro Bittencourt, da Exalc, e ele, por alguma razão, ele resolveu abandonar o projeto e voltar para a universidade. Ele tinha saído da universidade para tocar esse projeto de produção de adubos líquidos. Chegou a montar mais de 32 fábricas de adubo líquido nas usinas. Existiam muitas usinas, até hoje tem, né, algumas usinas que têm a sua própria fábrica de produção de adubos líquidos. E o professor Valdomiro, então, com a saída dele, as usinas precisavam de um substituto. E não existia no país ninguém preparado, nem treinado para para substituir o professor Valdomiro Bittencourt. E eu, lá no Rio Grande do Sul, eu trabalhava num centro de pesquisa e eu fui aos Estados Unidos para conhecer tecnologia de produção de adubos. E eu conheci, na verdade, a produção de adubos líquidos. Mas eu não atuava nessa área, né? Eu tinha conhecimento. E aí, quando o pessoal das usinas descobriu que eu tinha alguma informação, poderia, de uma certa maneira, substituir o professor Valdomiro, então eu fui contratado e saí do Rio Grande do Sul e fui para Piracicaba. E aí, então, substituí o professor Valdomiro na construção dessas fábricas de adubo líquido, né? Que, aliás, hoje estão retornando com força total no enriquecimento da vinhaça. A vinhaça hoje, ela precisa ser enriquecida com alguns nutrientes, né? Principalmente nitrogênio, fósforo, micronutrientes. Mas na época não era essa a ideia. Na época era produzir o adubo líquido e aplicação direta no solo. Se usava amônia anidra para produção de aquamônia e assim por diante. E essa era a principal fonte de nitrogênio usada na cana-de-açúcar. Bom, a partir daí, então, em São Paulo, eu passei a me envolver diretamente com a cultura da cana. Ou seja, eu estava produzindo adubos fluidos para a cana-de-açúcar. E aí eu comecei a aprender e fiquei envolvido muito fortemente na cultura da cana. E depois eu fui fazer treinamento de mestrado, doutorado e pós-doutorado exatamente nessa área que é a nutrição de cana-de-açúcar. E virei um especialista, virei um consultor, inclusive, na área de produção de cana. Essa é a história curta. Resumida, a versão
Versão compactada. Compactada. Não, mas muito legal, porque eu acho que isso mostra que quando a gente quer alguma coisa e vai atrás e se dedica, né, mesmo nunca tendo ouvido falar em faculdade sobre cana-de-açúcar, se inteirando no assunto, estudou mestrado, pós-doutorado e Eu pós-doutorado. fiz mestrado lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que na época era a melhor equipe do Brasil na área de fertilidade do solo, e, enfim, de solos de um modo geral. Depois disso eu fiz o doutorado na USP, lá na área também de solos, e eu fui fazer o pós-doutoramento nos Estados Unidos. Então eu fui, inclusive, fui por 3 vezes, né? Eu morei nos Estados Unidos 3 vezes. E aí eu fui direcionado para cana-de-açúcar. Fui trabalhar com nutrição de cana-de-açúcar, tanto na Flórida quanto na Louisiana. E aí eu fui por 3 oportunidades, morei nos Estados Unidos para fazer o pós-doutoramento. Que legal, que legal. E nesse meio tempo, um legado que eu vejo que o senhor deixou e eu acho muito interessante é o termo da sala VIP da cana-de-açúcar. Né? Acho que é um termo que pegou, o pessoal adotou esse jargão. Queria que o senhor explicasse um pouquinho mais o que é essa sala VIP, como que a gente constrói ela. Bom, assim, para entender a razão do uso da sala VIP, é preciso entender 2 coisas. A primeira, quem já entrou numa sala VIP esperando o voo, né, no aeroporto, sabe o conforto e assim, as facilidades que uma sala VIP te oferece para ficar lá 2, 3, 4 horas esperando o voo, né? Então você tem lá refeição, você tem, quiser tomar uma cerveja, você quiser descansar e deitar e dormir, você tem lá dentro da sala VIP. Enfim, você quiser tomar banho dentro da sala VIP, você pode fazer isso. Então a sala VIP é um local onde você tem um conforto muito grande, né? Então, entendendo isso, a cana-de-açúcar, ela tem uma situação muito peculiar, né? A gente planta ela, né, em profundidade. Você planta ela, a cana, a 30 centímetros de profundidade. Bem fundo. E muitas vezes, nessa profundidade, você tem restrições, principalmente ao crescimento de raiz. Então, lá debaixo do tolete, debaixo da semente da cana, as condições não são favoráveis ao enraizamento, por exemplo, né? São até bastante difíceis. Muitas vezes você tem níveis de cálcio e magnésio muito baixos, você tem alumínio presente em algumas situações, né? Porque você botou o calcário na superfície, corrigiu o alumínio na superfície. Agora, lá em profundidade, ele não foi corrigido ainda, né? É mais complicado de fazer essa correção. Além disso, o adubo que se usa lá no momento do plantio, ele faz o aporte dos nutrientes, mas ele tem os seus problemas também, né? Por exemplo, a maior parte dos adubos utilizados no suco de plantio, eles geram acidez na hora que eu aplico ele, especialmente quando eu aplico eles de forma localizada e em grande quantidade, né? Então, quando eu estou lá colocando 150 quilos de P2O5 na forma de um fosfato acidulado, né? Os fosfatos solúveis, em geral, são acidulados. Então, o MAP tem origem no ácido fosfórico, o supertriplo é um fosfato monocálcico, mas tem origem no ácido fosfórico também. Tem que passar por um banho de ácido, né? Exatamente. A acidulação é o processo industrial que se utiliza para transformar o fósforo em formas insolúveis em formas solúveis, né? E isso tudo eu acabo levando lá para o suco de plantio, embaixo do tolete, né? Muitas vezes ainda com o solo sem correção, com uma saturação de bases ainda muito baixa, né? Com acidez elevada. Então, aqui, debaixo do tolete, né? Apesar de você fazer adubação fosfatada e potássica, mas fica muito a desejar para um enraizamento rápido e também para o crescimento
desse sistema radicular, especialmente em profundidade. Que né? precisa, né? Ainda mais com essa... Precisa muito, porque, Eduardo, é o seguinte, ó, a cana-planta, né, no momento do plantio, ela não tem raiz, você tem que fazer a raiz dela. É diferente da soqueira. Você corta a cana, soca, mas a raiz fica lá. Né? Agora, na cana-planta, você vai fazer o plantio normalmente nas regiões mais secas aí de Minas, São Paulo e Goiás, por exemplo. Você vai fazer o plantio da cana em março. Né? E aí essa cana, então, ela começa o enraizamento, mas ele é muito insuficiente, muito pequeno, muito superficial. Moral da história, logo em seguida vem o período seco. Então, a cana-planta é, em geral, a que mais sofre por déficit hídrico, por insuficiência de água, né? Então, o nosso papel é construir rapidamente, isso é importante, em grande quantidade e principalmente em profundidade. Porque nos períodos secos, o que resta para a planta para se defender do estresse hídrico é ter raízes em profundidade que são capazes de atender pelo menos parcialmente a demanda hídrica que a cana tem. Então, a sala VIP, ela visa exatamente mudar essa condição que a cana se apresenta no início do desenvolvimento, né? Que é uma condição bastante desfavorável, principalmente ao enraizamento, e eu explico por quê, né? Ali no tolete, a 30, 40 centímetros de profundidade, em geral o nível de cálcio é muito baixo. E cálcio é o grande motor da produção de raízes, junto com o fósforo, né? São os dois elementos que são a grande promotores do crescimento de raízes. Então, o fósforo você tem, que vem através do adubo que você coloca, mas o cálcio, em geral, o adubo que se utiliza na cana-de-açúcar, em geral, não tem cálcio, muito menos magnésio, né? Se tem é pouca coisa, né? Não, o adubo que se usa, o fertilizante que é mais usado é um MAP, né? E o MAP não tem nada de cálcio, né? E muito menos de magnésio. Você só vai ter cálcio aí sendo adicionado na adubação de cana quando você usa, por exemplo, um fosfato monocálcico, super triplo, ou então um super simples. Mas o percentual de produtores que usa esse tipo de produto é muito pequeno. É da ordem de 5%, do total de fósforo que é aplicado no plantio da cana, né? Então, para mudar esse quadro de dificuldade, tanto de enraizamento como de enfrentamento do estresse hídrico que a cana-planta tem, é que se bolou a sala VIP. Aí né? fez essa... Ou seja, o que eu posso fazer para dar um conforto melhor para as raízes crescerem rapidamente e em profundidade. Aí que tá o X e da aí questão. veio exatamente a ideia de se usar um corretivo que possa reagir no solo muito rapidamente, aí estamos falando dos óxidos, né? Mas também poderíamos estar falando com os hidróxidos, que tem uma reação no solo muito mais rápida e muito mais eficiente do que, por exemplo, os carbonatos, o calcário comum que a gente utiliza para fazer a correção de solo de um modo geral. Então, ao colocar lá no fundo do sulco, dentro daquilo que agora a gente passa a chamar de sala VIP, um produto como é o óxido de cálcio e magnésio, eu vou melhorar muito o ambiente para esse crescimento de raiz, porque eu vou fornecer cálcio, e um cálcio grandes, que é liberado de forma muito rápida e eficiente. Eu vou fornecer o magnésio, que é importantíssimo também no desenvolvimento de raiz. Eu vou corrigir a acidez de solo de forma localizada, mas é ali que vai sair as primeiras raízes.
eu vou melhorar a disponibilidade desse fósforo que eu estou aplicando, eu aumento a disponibilidade dele, porque ao elevar o pH, em geral, você tem uma maior disponibilidade do fósforo para as plantas. E finalmente, em geral, quando esse problema existe, que é o alumínio, eu simplesmente elimino esse problema do alumínio, já que o óxido que eu vou utilizar lá na sala VIP, lá debaixo do tolete, esse óxido ele vai de forma muito efetiva neutralizar o alumínio, tornando ele indisponível, ou seja, ele passa a não ter mais ação sobre o crescimento das raízes, e eu precipito ele na forma de hidróxido e, consequentemente, eu faço ele desaparecer do sistema. Bom, a partir dessa mudança grande que existe através da construção da sala VIP, é que vem o grande benefício da cana, que é o enraizamento mais rápido, o enraizamento em profundidade, uma redução do nível de estresse que normalmente a cana-planta está submetida, e o resultado disso é o que todo mundo espera, aumento de produção. Com certeza, eu acho um ponto muito legal da gente falar que o solo ele já é naturalmente ácido, né? Então ele já tem ali o hidrogênio, já tem o alumínio, a gente está gerando mais acidez, e é um ponto que a gente bate bastante aqui também na fertilização, que é esse controle de acidez. Porque eu vou corrigir o meu solo, né? Independente da fonte, seja um carbonato, seja um óxido, mas depois que eu tenho o meu plantio, eu tenho práticas que infelizmente vão gerar acidez, né? Seja por um adubo nitrogenado, seja pela questão dos fosfatos também. E depois também na cana-soca, é importantíssimo a gente continuar com esse controle de acidez, porque é quase inevitável, né? Então, ter a noção, né, que a gente bate aqui muito em cima, controlar a acidez, porque ela vai ser totalmente diferente de corrigir, né? Eu falo que sempre a gente só corrige algo que está errado. Se a gente começa certo, desde lá do início, na cana-planta principalmente, depois eu só vou controlando, eu não deixo chegar a um ponto que eu estou errando, vamos dizer assim, né, para ficar corrigindo, e aí eu entro quase num círculo vicioso, né, de estar sempre correndo atrás, né? Pô, eu errei, agora eu tenho que corrigir, eu errei, eu tenho que corrigir de novo, né? Então, sempre ter esse cuidado de controlar essa acidez. E eu acho muito importante bater nessa questão do fósforo desde lá do início, porque antigamente também né, os produtores, enfim, a usina, eles faziam toda a adubação do fósforo de uma vez só. E aí a gente tinha problema de absorção, né, a cana-planta tinha essa nutrição, mas depois a soca lá era prejudicada porque eu não tinha fósforo lá na frente para fornecer uma nutrição eficiente. E isso mudou hoje, né? E acho que o senhor foi um dos pioneiros nessa questão da nutrição de fósforo também na cana-soca. Como é que está o cenário hoje? O pessoal já está entendendo a importância de fazer esse parcelamento da adubação? Sim, né? Hoje, primeiro eu queria responder uma coisa que é importante aí com relação à acidez, especialmente a acidez gerada por fertilizantes, né? Em geral, a acidez gerada pelo adubo fosfatado, ela é um pouco ignorada, né? A gente fala muito pouco dela, né? A gente fala muito do nitrogênio, os amoniacais, as formas amídicas, amoniacais e assim por diante. Mas o fósforo, né? Esse que a gente coloca no suco de plantio de forma localizada, né? É preciso entender que ele gera acidez também, né? Por exemplo, o MAP, naturalmente, ele já tem pH 4.2. Então, esse não é um pH adequado para o crescimento de raiz. Mas você tem outros produtos, por exemplo, né, dentro daqueles adubos que a gente chama de adubos solúveis, que são muito mais dramáticos, né? Por exemplo, você pega um fosfato monocálcico, o pH em volta do grão é da ordem de 1,5. Nossa! Né? Então,
assim, isso passa desapercebido, esse problema que é exatamente a capacidade que os fosfatos solúveis, e aí a gente precisa diferenciar de outro grupo de fosfatos, que são os insolúveis. Esses, ao contrário, eles contribuem na correção do solo, né? Eles são capazes de substituir o calcário, inclusive, na medida em que eles elevam o pH do solo. Mas aquele fertilizante que a gente usa em grande quantidade, de forma localizada, no fundo do sulco, lá na sala VIP, são produtos que geram grande quantidade de acidez. Aí desmancha a sala VIP quase, né? Hã? Aí desmancha a sala VIP. Exatamente, né? E por isso você entrando com óxido para, assim, contrapor essa problemática toda, esse é o resultado agronômico que se reflete em produtividade depois. Quanto ao fósforo, o parcelamento dele, né, também é muito importante, porque quando você localiza, o fósforo é um elemento que não caminha no solo. Pouquíssimo móvel, né? Ele é muito pouco móvel no solo. Moral da história, você precisa... Não dá para colocar, especialmente na cana-de-açúcar, onde o espaçamento é de 1,5 m, diferente da soja, que é de 0,5 m, você acaba concentrando demais o fósforo num único ponto. E aí o acesso a esse fósforo por parte do sistema radicular fica muito limitado. Então, o ideal hoje é você trabalhar com fontes, vamos falar assim, reativas, mas de residual longo em área total antes do plantio. E lá no sulco de plantio, você trabalhar com fontes solúveis, né? De forma localizada, inclusive para reduzir exatamente esses efeitos da absorção de fósforo. Quanto mais localizado, quanto mais granulado for o adubo solúvel, fosfatado solúvel, menor é a fixação e maior é a eficiência agronômica desse produto. É toda uma cadeia, né? Eu preciso de um pH adequado para esse fósforo não ficar ligado, né, absorvido ali ao solo. Eu preciso de uma fonte de fósforo que nesse momento inicial seja uma liberação mais imediata para dar esse aporte para a planta, né? Porque, pô, pensa que ela é o início de tudo. Se o início for mal feito, cara, não adianta depois lá na soqueira tu tentar remediar, Perfeito. E eu acho assim que, antes de responder a tua segunda parte da pergunta, eu tenho um outro ponto que a sala VIP, assim, um deles é esse que nós estamos conversando, que é a melhoria do pH e a consequente melhora na disponibilidade do fósforo por questão de reduzir a absorção desse fósforo. Então, assim, olhando de uma outra forma, o uso de óxido na sala VIP, lá debaixo do tolete, de forma, no momento do plantio, ele pode trazer um ganho na disponibilidade de fósforo, né? Isso significa dizer o seguinte, pode não, a gente tem comprovadamente aumento do teor de fósforo aonde eu faço a sala VIP, onde eu uso óxido de cálcio e magnésio para corrigir os problemas de acidez. E também os problemas nutricionais com relação ao cálcio e magnésio. Agora, então, a primeira consequência disso, ao fazer a sala VIP, você pode até pensar em reduzir a dose de fósforo, porque ao fazer a sala VIP, esse fósforo que você está usando na adubação, ele é menos fixado, ele fica mais disponível para a planta e, consequentemente, existe espaço para reduzir a adubação fosfatada no suco de plantio. Responder a pergunta antes de eu fazer ela. Então, melhor ainda. Muito bom, gostei. E um segundo ponto que nós não falamos ainda e que tem uma importância brutal, né? Hoje não pode a gente pensar somente em trabalhar com a nutrição mineral, né? Você precisa trabalhar com a nutrição que hoje nós chamamos de biológica, né? Também, né? Em outras palavras, os micro-organismos nos ajudam demais, não apenas no desenvolvimento do sistema radicular, no crescimento da planta como um todo, mas principalmente ele nos ajuda na melhoria da eficiência dos fertilizantes de um modo geral. Então, quando eu tenho
a presença de micro-organismos, produzindo metabólitos, produzindo fito-hormônios que levam um enraizamento mais rápido e maior, você tem, por conta disso, também um aproveitamento melhor do fertilizante. Exatamente. Até alguns micro-organismos que conseguem devolver o fósforo para a solução, né? Isso. Se ele está absorvido ali. Você tem os solubilizadores de fósforo, mas talvez esse não seja a parte mais importante dos micro-organismos, do papel deles. A parte mais importante talvez esteja ligado à capacidade que eles têm da produção de fito-hormônios, por exemplo, auxina, citocinina, giberelina, capazes de promover o enraizamento. E ao promover o enraizamento, você promove também menos perda do fertilizante. Você vai ter uma eficiência maior do adubo mineral. E essa é a sacada. E agora vem o ponto final, e que é aonde eu quero chegar depois dessa conversa toda. É que quando você usa óxido, certo? E está corrigindo o solo lá dentro da sala VIP, debaixo do tolete, na hora de plantar, você está melhorando muito a atividade da biota. Ou seja, nós temos vários trabalhos em que você aplica o óxido de cálcio e magnésio e você melhora a quantidade de uma série de enzimas. Aril-sulfatase, beta-glicosidase, fosfatase ácida. O carbono da biomassa microbiana aumenta consideravelmente. Então, em outras palavras, além de você, ao fazer a sala VIP, além de melhorar quimicamente o solo, melhorar a eficiência do próprio adubo que eu estou aplicando, você tem um fator importantíssimo que é um estímulo à atividade biológica. E esse estímulo se reflete em crescimento de raiz, em redução do impacto do estresse hídrico, porque é diferente cana de soja. Muito diferente. Soja, quando você vai plantar, você planta ela quando tem umidade no solo. Sim. Senão você não planta. Muitas vezes você vai colher a soja e ainda tem umidade. Eventualmente pode aparecer um veranículo que te atrapalha. Esse veranículo é de quanto? 15 dias, 20 dias, né? Mas não passa disso. Não. Agora, a cana não tem essa opção. A cana não tem essa opção. A cana que é plantada em março, ela vai passar por estresse. E esse nível de estresse, ele pode ser reduzido ou muito alto, como aconteceu no ano passado. A nossa região, eu sou produtor de cana também, nós tivemos 186 dias sem uma gota de chuva. Imagina a soja, você plantar soja numa condição dessa. Inteiro. Né? Exatamente. É um ciclo da soja inteiro sem água. Isso mesmo. Nós tivemos mais de 6 meses, o ano passado, sem uma gota de chuva. Então, você tem que se preparar para enfrentar esse período. E a preparação chama-se construção de raízes. Em resumo, a sala VIP tem o propósito de construir raiz de uma forma rápida, em quantidade adequada e em profundidade. Esse é o foco da sala VIP. É só isso, né? Eu acho legal a gente trazer aqui, porque muitas vezes nós falamos aqui na Fertilorção, melhoria química, física e biológica do solo, né? Que nós temos que ter tudo isso interligado. Não adianta só a gente olhar a química do solo e esquecer dos micro-organismos. Não adianta eu fazer uma baita adubação, seja a fonte que for, seja o produto que eu tenho ali, se eu também tenho um impedimento físico. Né? Então, quando eu construo, por exemplo, uma sala VIP, eu estou botando mais raiz, estou fazendo uma adubação mais eficiente. Por quê? Porque eu tenho micro-organismo, porque eu tenho raiz. Eu tenho mais raiz em profundidade, eu consigo descompactar, deixar o meu solo mais areado, também mais preparado. Então, acho que isso junta muito bem o que a gente fala aqui de interação entre tudo. Né? Tudo está ligado com tudo. Eu preciso ter ali a minha química muito bem feita. Eu preciso ter os micro-organismos que muitas vezes são de graça. Eles já estão ali no nosso solo. Eu só preciso também criar uma sala VIP para eles, vamos dizer assim. Eu acabo trazendo a raiz, eu acabo trazendo os micro-organismos, todo mundo para a sala VIP. Né? Para ficar todo mundo ali muito bem confortável,
para a hora que eu saio do meu canavial também poder ter um conforto, né? Porque todo mundo fala o estresse da planta e esquece do estresse do produtor. Uhum. Então, acho isso muito legal. E vamos imaginar um cenário que nós já construímos toda essa sala VIP na soca e depois lá na planta, quer dizer, e depois lá na soca. Como é que eu continuo aportando meus nutrientes? Como é que eu tenho que fazer essa nutrição muito bem escalonada, pensando em que? Longevidade do meu canavial. Uhum. Né? Conseguir diluir todos esses custos que eu fiz numa sala, que eu criei a sala VIP ao longo, daqui a pouco, 7, 8 anos, né? Conseguir mudar esse padrão de longevidade do canavial. Nesse ponto, aí então complementando aquela segunda pergunta que você me fez, do uso de fósforo na soqueira principalmente, né? Só para você ter uma ideia, no passado, a cultura de cana sequer usava fósforo na soqueira, né? E evidentemente que trabalhos, um deles inclusive é da minha tese de doutorado, demonstram que, ao contrário, você precisa não só fazer a manutenção desse fósforo, né, como precisa ter um fósforo solúvel no arranque de qualquer planta, né? Isso chama-se efeito starter, né? Ou seja, naquele momento do arranque, da brotação da cana, você precisa uma quantidade de fósforo maior do que aquela que a gente usualmente é necessária para manter durante o ciclo da cana. Então, existem momentos em que a planta exige uma quantidade de fósforo maior, especialmente fósforo disponível, fósforo solúvel, né? E a partir, então, desse trabalho, o que a gente começa a ver é que, ao contrário do que se pensava, a adubação com fósforo na soqueira traz um ganho de produtividade muito alta. Detalhe, o fósforo talvez é um dos elementos que tenha maior impacto na produtividade. O que eu quero falar é o seguinte: por exemplo, se você tem uma área pobre em fósforo e não aduba adequadamente, você é capaz de sair de 50 toneladas para 150 toneladas. Nossa, triplicar a produtividade. Triplicar. E esse é o papel do fósforo, né? Que muitas vezes a gente não dá a devida dimensão e, por isso, é o tipo do elemento que não pode faltar em hipótese alguma. Então, eu vou fazer a fosfatagem em área total antes do plantio, eu vou fazer o fósforo no sulco de plantio em doses elevadas e também vou fazer o fósforo na soqueira. E talvez uma das coisas que ainda a gente tem que melhorar é a própria dosagem, né? A maior parte dos produtores utiliza aí na faixa de 25 quilos de P2O5 por hectare ano na soqueira. Mas esse não é o número ideal, especialmente se você busca longevidade e se você busca produtividade. Você tem que partir para dosagens mais altas, tipo 50 quilos no mínimo de P2O5 por hectare. Então, a adubação fosfatada na soqueira, ela é obrigatória, né? Ela deve ser feita com fontes preferencialmente solúveis, né? E talvez, né, a gente tenha que, reforçar o impacto que esse nutriente tem na produtividade. E ele é governado também, mais uma vez, pela própria acidez do solo, né? Quer dizer, como você mesmo mencionou, em se tratando de um fósforo solúvel, você tem que estar com o solo corrigido, né? Então, o uso, por exemplo, de um corretivo, um óxido na soqueira, ou o próprio calcário na soqueira, ele ajuda de forma bastante grande a performance do adubo fosfatado, né? Então, é por aí. O fósforo na soqueira é fundamental que seja incluído no programa nutricional da soqueira. E aí tem um impacto que você também mencionou, muito importante, que é a longevidade, né? Hoje você tem o que mais se busca hoje nem tanto é a produtividade, é a própria longevidade. Né? Porque a reforma de um canavial exige investimentos muito altos. Se você consegue ganhar 1, 2, 3 cortes por conta de um manejo de fósforo adequado,
Puxa, isso é um reforço muito grande. O fluxo de caixa do produtor do agradece muito, né? Isso mesmo. E aí, o fósforo tem uma particularidade que é legal, né? Se você estiver colocando fósforo todo ano, ele não se perde no tempo, né? É diferente, por exemplo, de um adubo nitrogenado e mesmo de um adubo potássico, né? Se ele não estiver sendo utilizado no ano da aplicação, fica muito pouco de residual para o ano seguinte. Agora, o fósforo não. O fósforo você aplica num ano e ele vai ficar por muitos anos exatamente pela característica que ele tem de não ser perdido por lixiviação, por exemplo, ou muito pouco, por ele ter um residual longo, né? Então, essa é a razão pela qual, então, a adubação fosfatada de soqueira, em geral, nos leva a uma longevidade maior. Isso vai ser ainda mais importante naqueles manejos em que você usa, por exemplo, a irrigação, né? Então, a reforma de um canavial ela se dá aí a cada 5 anos em média, 4, 5 anos em média. Agora, numa área irrigada, numa área de potencial de produção mais alta, você vai fazer a reforma a cada 15 anos. Nossa né? Senhora. E para isso não tem como você ter um impacto na longevidade sem trabalhar a questão do fósforo de uma forma muito efetiva. Olha só, que aula, hein? Que aula. E outros nutrientes também, e acho que é todo um conjunto, né, de fornecer esse fósforo, de fornecer um cálcio, um magnésio, porque por mais que as minhas raízes já estejam bem estabelecidas e a planta vai dizer, opa, eu posso parar um pouco de fazer raiz e vou mandar a parte aérea, né? Isso é extremamente importante. Todos os nutrientes, por exemplo, pegar o magnésio, uma cana-de-açúcar, vou fazer um aporte bom de magnésio. Resumidamente, né? Fotossíntese, carboidrato, açúcar. Tem um ganho lá na frente também, né? A questão da matéria orgânica também, né? Muito importante que a gente falou ali para aportar comida, vamos dizer assim, né? Uma linguagem bem chula para um micro-organismo. Né? Também explorar um pouquinho essa questão do magnésio e depois puxar para essa questão da matéria orgânica, eu acho que é uma dúvida que ainda o pessoal tem um pouquinho de... Faço essa nutrição, o quanto que a matéria orgânica é importante, pensando que hoje a gente já não queima mais, né? Toda aquela palha que fica, a gente tem aquela palha ali muitas vezes fornecendo até um próprio potássio, né? Como é que vamos abordar um pouquinho desse tema, doutor? Bacana, esse talvez é muito importante, muito atual, inclusive, né? O magnésio na cana-de-açúcar, ele tem algumas particularidades que a gente precisa conhecer, diferente de outros cultivos, né? E o que eu estou falando é o seguinte, o magnésio na cana, ele não tem só a função de produzir biomassa, né? Através da fotossíntese, como você mencionou, é claro que a biomassa, a produtividade, a tonelada de cana por hectare, ela está diretamente proporcional à realização da fotossíntese e, como, por consequência, um bom suprimento de magnésio. Beleza. Mas na cana tem um outro aspecto que até pesa muito. O magnésio ele é parte de um sistema de transporte desses carboidratos para o como. O detalhe, o como da cana, que é o que é processado na usina, o como não faz fotossíntese, o como não produz carboidratos. Quem produz carboidrato é a folha. E precisa ter alguém que transporte esse carboidrato para o como. Aí que é o pulo E do aí gato. entra o magnésio, né? E o magnésio entra de uma forma muito importante, então não só na produção de biomassa, mas principalmente nos ganhos de sacarose, nos aumentos do teor de açúcar que tem no como, porque ele vai fazer o transporte desse carboidrato para o como. Um Uber do carboidrato, né? Esses Uber. dias eu escutei, eu achei muito Legal. Não, o magnésio é o Uber do carboidrato, cara. Legal. Precisa levar ele para qualquer que seja, né? Até lá no bacana. início, a gente até nas raízes também, né? Mas a principal agora é o como. Mas aí tem uma outra coisa, além dessa questão de ela atuar em duas frentes na cana-de-açúcar, existe um outro problema que a gente às vezes ignora, né? Às vezes o produtor faz análise de solo e chega à conclusão que o teor de magnésio está adequado, a relação cálcio e magnésio está adequada, Lá na CTC, e está tudo bonitinho. Bom, não preciso mais colocar nada. Acontece
que na cana-de-açúcar, o manejo que é dado ao cultivo da cana, ele leva a um desequilíbrio natural do magnésio no solo, e eu explico. Por exemplo, eu começo lá no plantio usando calcário para corrigir o solo. O calcário tem muito mais cálcio do que magnésio. Então, começando o desequilíbrio em geral nesse momento. Por isso que a gente procura dizer sempre, olha, procura usar um produto que seja mais rico em magnésio. Aí vem o segundo momento. O segundo momento é o uso do gesso. O gesso, a cana-de-açúcar é uma das culturas que mais se utiliza desse insumo em relação às outras. Moral da história, você começa a desequilibrar mais uma vez. Olha, eu estou aplicando um produto que tem cálcio, mas não tem magnésio, certo? Aí eu caio e vou para fazer a fosfatagem. A fosfatagem ela é feita normalmente com fertilizantes, por exemplo, a rocha fosfática é um fosfato tricálcico. Ou seja, ele tem muito cálcio e não tem nada de magnésio. Larguei um calcário calcítico, por exemplo, que vai ter um teor muito pequeno de magnésio. Aí depois eu boto o gesso, tô socando mais cálcio ainda. Mas a história vai mais longe. Olha só, vamos lá. Aí eu passo na rocha fosfática e eu estou aportando cálcio, mas cadê o magnésio? Aí eu vou, um dos subprodutos mais utilizados no plantio hoje é a torta de filtro da cana-de-açúcar. A torta de filtro, o que ela mais tem lá dentro é cálcio. E desproporcionalmente a magnésio. Magnésio é muito baixo o teor. Então é mais um insumo que é utilizado no manejo da cana-de-açúcar, em que o aporte de cálcio é muito alto e o aporte de magnésio é baixo. Né? A torta de filtro ela tem essa característica muito importante. E por isso que a gente usa ela no plantio, exatamente com o propósito de fazer raiz, porque ela tem basicamente 2 nutrientes que estão diretamente relacionados com a produção de raiz, que é o fósforo e o cálcio. Mas o cálcio na torta de filtro é mais alto do que o próprio fósforo, o cálcio. E ela é muito pobre em magnésio. Moral da história é mais um. Aí eu vou lá para o suco de plantio, né? Muitas vezes eu vou usar um super triplo. Um super triplo é um fosfato monocálcico e que não tem magnésio, tá mais certo? cálcio. Mais cálcio e o magnésio fica para trás. E aí, então, existe um conjunto de insumos que são utilizados na cultura da cana e de forma sistemática, na qual leva naturalmente a um desequilíbrio nos níveis de magnésio. Então, aí vem a recomendação que é a seguinte: em todos os momentos que você tem a possibilidade de introduzir um volume de magnésio no sistema maior, você tem que usar. E entre eles, de novo, a gente vai incluir quem? Os óxidos. Né? Se você pensar o óxido, ele tem 60% de CaO e 30% de MgO. Ou seja, 30%, 35% de MgO é um valor bastante significativo. Vai dar ali de magnésio uns 20 quilos. Isso vai nos ajudar nessa problemática, que é um desequilíbrio natural nos níveis de magnésio do solo. Então, o uso de óxido vem somar de forma muito significativa no equilíbrio dessas bases. E aí, pensando numa cana, que eu tenho uma adubação potássica pesada, né? Porque a cana ela é apaixonada por potássio. E aí também eu já começo a ter a planta só absorve o potássio e vai deixando magnésio. Ela diz, não, eu quero potássio. E aí a gente começa a ter todo esse tipo de problema, né? Esse problema é ainda mais grave, é muito conhecido também, né? Onde você usa a vinhaça em grande quantidade. Né? Então, onde você tem o que a gente chama de bacia de vinhaça, em geral, existe um desequilíbrio muito grande entre cálcio e mais o potássio. Né? Em condições normais, o grande elemento de desequilíbrio é o cálcio. Agora, dentro da bacia de vinhaça, você tem 2 componentes que vão atrapalhar o uso do magnésio por parte da cana. Né? E basicamente, aí, né,
a bacia de vinhaça, você tem que prestar muita atenção nela e fazer um reforço ainda maior do que na média das áreas. Então, nas áreas da bacia de vinhaça, você tem que se preocupar ainda mais com o magnésio por conta da presença de grandes quantidades de potássio no sistema. Então, lá você vai ter o cálcio e o potássio desequilibrando, né? E eles desequilibram, esse é o grande problema também. Você não vai desequilibrar apenas a produção, a biomassa. Na bacia de vinhaça, reconhecidamente, todos os técnicos que trabalham aí sabem desse problema. Dentro da bacia de vinhaça nós temos um problema, que é a maturação. Em geral, são áreas em que a cana amadurece mais tarde. Quase que invariavelmente o teor de sacarose é mais baixo do que nas áreas sem vinhaça. E isso tudo está ligado, em grande parte, à falta de magnésio. Não à falta, mas ao desequilíbrio. Ao desequilíbrio. Às vezes tem ali, mas a planta não está puxando. Não está aproveitando. Não de nada me adianta. Por isso que numa área da bacia de vinhaça, muitas vezes o cara faz uma análise solo e vê lá que o teor de magnésio aí está na faixa aí de 12, e o cara se diz, não, o meu tá tranquilo, não estou preocupado com o magnésio. Não tem que estar preocupado por conta do desequilíbrio em relação a outras bases, né? Principalmente o cálcio e o potássio, né? Então, muito cuidado na bacia de vinhaça em relação ao magnésio. É uma atenção redobrada para esse elemento dentro da bacia de vinhaça. Olha só, é extremamente importante essa aula, né, pro produtor. E tem algum outro elemento também que o senhor está vendo na prática que foi esquecido? Já falamos do cálcio, importância do cálcio, importância do magnésio, potássio. Algum outro elemento ali que está esquecido que o produtor precisa se atentar? Bom, existem vários, mas talvez o mais defendido pela minha pessoa é o silício. O silício. A cana absorve mais silício do que nitrogênio, fósforo e potássio. Nossa. Às vezes, em determinadas circunstâncias, a quantidade de silício absorvida é superior à soma de todos os nutrientes. Ô, louco. A quantidade de silício absorvida pela cana-de-açúcar chega na ordem de 300 quilos em algumas situações. Nossa. Onde o silício é disponível, é elevado, eu posso ter situações dessa natureza. 300 quilos de silício extraído por hectare. É muita coisa. E ele é um elemento assim que muitas vezes passa desapercebido pelo papel que ele realmente exerce, né? Porque é um elemento que não participa de rotas metabólicas importantes. E aí ele nem é considerado um elemento essencial, mas é um elemento extremamente benéfico ao cultivo da cana-de-açúcar. E ele atua em 3 frentes principais. Ele vai ajudar o manejo de pragas, doenças e reduzir o impacto de estresse. Olha só. Então, são 3 frentes que são muito importantes. E então, um bom manejo de silício, o aporte de silício ao sistema produtivo é de uma importância brutal. Eu, produtor, eu aplico anualmente um adubo rico em silício e, mais do que isso, um silício com uma biodisponibilidade alta, né? Então, ele faz parte de um programa que a gente tem na nossa lavoura de redução de determinadas pragas, principalmente broca e cigarrinha, e também de redução de doenças, principalmente ferrugem. Hoje a gente está estudando bastante a questão do coletótrico, que é uma doença que tem causado muitos danos para o cultivo da cana, mas doenças fúngicas em geral. Até onde eu sei, ele ajuda muito na questão da firmeza. Né? Ele endurece a parede celular. Isso. Ele cria o que a gente chama de dupla camada de silício na epiderme de algumas plantas, algumas espécies, principalmente arroz e cana, que são espécies cultivadas em larga escala, e que pode dar uma certa proteção. Eles não são fungicidas e não são inseticidas, mas eles são parte de um manejo integrado de pragas e doenças. Ou seja, junto com o inseticida, junto com o controle biológico, você vai fazer uma adubação que vai contribuir no que diz respeito ao manejo dessas pragas, reduzir, pelo menos em parte, a incidência dessas pragas, né?
Então, o silício é muito importante para isso, sem considerar a questão ambiental, que hoje você vai ver aí daqui para frente um impulso muito grande no uso de silício por conta de questões ambientais, né? Como? Na medida em que você pode reduzir o número de aplicações de fungicida, o número de aplicações de inseticida para o controle de pragas e doenças, você já tem um impacto ambiental extremamente forte e grande. Mas não é por aí que a coisa vai acontecer. A coisa vai acontecer, e já está acontecendo, é justamente no que diz respeito à emissão de gás de efeito estufa. Né? Por exemplo, o calcário é um produto que tem na sua composição o carbonato. O carbonato, ao reagir com o solo, ele libera CO2, gases de efeito estufa. Né? Muito bem. O silicato faz a mesma coisa. Né? Ele corrige a acidez, ele é fonte de cálcio, fonte de magnésio, mas ele não tem carbono na sua composição. Consequentemente, ele não consegue gerar gases de efeito estufa. Moral da história, a substituição do calcário pelo silicato pode trazer uma contribuição enorme no que diz respeito aos gases de efeito estufa e mais do que isso, né, pode representar uma economia, um ganho, um faturamento muito grande no que diz respeito por exemplo, a essa pegada de carbono, ganhos de CBIO, pode aumentar muito nessa substituição do calcário pelo silicato. Ou seja, a usina principalmente já está de olho nisso e muitas já vêm adotando a substituição do calcário pelo silicato, visando exatamente aumentar o seu faturamento no que diz respeito a CBIO. Que bom, que bom. Professor, queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui. Tivemos um bate-papo muito, muito enriquecedor. Né? Ficou de aprendizado a sala VIP, né? Extremamente importante. Utilização do óxido, a nutrição na soqueira, também seja com fósforo, com cálcio, com magnésio. Mais algum recado que o senhor diga? Esse aqui eu também queria falar para o produtor, ou conseguimos abordar? Claro, podia ficar aqui horas e horas falando que cana-de-açúcar e nutrição acho que não tem fim, né? Rapidamente, e para finalizar, então, eu diria que, olha, na minha carreira, né, houve vários momentos de aprendizado e vários momentos assim de sucesso e alegria da minha parte pelo que eu fazia, né? Mas talvez agora, no final da minha carreira, eu talvez esteja aprendendo uma das coisas que mais tem me chamado a atenção, né? Que é a parte do uso de micro-organismo, essa questão da bioestimulação da planta, né? Através do uso de micro-organismos. Assim, os micro-organismos são capazes de fazer muito pela planta. E cada dia que passa, a gente tem visto que esse muito é muito mesmo. Né? Em outras palavras, o que eu estou te dizendo é que o impacto que os micro-organismos têm na produtividade e na sustentabilidade de um sistema produtivo é muito grande. Essa é a minha experiência nesse momento que eu estou vivendo. Faz uns 5 anos que a gente vem trabalhando nisso. E tem acontecido coisas maravilhosas nessa área. Tanto do ponto de vista de ganho de produtividade, mas também de redução, redução, por exemplo, de impactos ambientais, principalmente causado por o mau uso, o excesso, por exemplo, de fertilizante. Na medida que os micro-organismos podem nos ajudar no ganho de eficiência dos fertilizantes de um modo geral, eu sou um especialista em fertilizante, isso traz uma perspectiva espetacular para o futuro, né? Uhum. Então, hoje, por exemplo, o uso de bactérias de azotrófica, o uso de agentes solubilizadores, o uso de bacilos de várias naturezas, né? E é preciso entender porque muitas vezes eles são colocados de uma forma um pouco equivocada, né? Até por questões comerciais. Por exemplo, o uso de azospirilo, nitrospirilo, por exemplo, né? Em geral, ele vai para o viés da fixação biológica de nitrogênio, que não deixa de ser importante também. Mas talvez a importância desses micro-organismos é muito maior no que diz respeito
a bioestimulação da planta do que propriamente a capacidade de aumentar a questão, a nutrição das plantas em relação a nitrogênio, fósforo e assim por diante. Então, por exemplo, a produção de metabólitos desses micro-organismos e o impacto que isso tem no enraizamento é um negócio fantástico. Nós conseguimos em 4 meses, com manejo biológico, em 4 meses, entre a aplicação e a medida que foi feito, mais do que dobrar o tamanho de raízes. Nossa! Aí a gente vê que... E você sabe muito bem, para concluir, que quem sabe fazer raiz, sabe fazer dinheiro. Esse que é o resumo da história. Esse aí é o fechamento. Olha só, quem sabe fazer raiz, sabe fazer dinheiro. Essa eu vou anotar, porque é mais uma que eu aprendi e é verdade. Professor, queria lhe agradecer novamente, né? Foi um prazer ter o senhor aqui conosco falando sobre cana-de-açúcar, falando sobre nutrição. Quem gostou, curte, comenta, compartilha, né, esse podcast, escreve ali nos comentários se ficou alguma dúvida, né, alguma pergunta que a gente pode mandar pro professor, ele responde para a gente depois, a gente entra em contato. E hoje ficamos por aqui. Meu muito obrigado a quem ficou assistindo, muito obrigado mais uma vez, professor. Obrigado, Eduardo.